Olá amigos, meu nome é Gessé Moreira e gostaria de mostrar uma questão de física do concurso do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. É uma questão interessante, ela não tem valores e dessa forma fica difícil de você explicar para alguém ou justificar a questão sem ter uma simulação. Quero mostrar com esse vídeo como você pode usar o programa STEP e fazer uma simulação que permite a você obter a resposta. Também usei o LibreOffice para criar desenhos e esse desenho eu fiz algumas animações. Considere que um garoto desce um rio em uma pequena jangada, cujas águas possuem velocidade constante de 10 km por hora em todos os pontos. E esse garoto precisa ser resgatado. A equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros Militar fará o resgate em um barco, cuja velocidade própria é de 50 km por hora. Enquanto não chega a jangada, e para resgatar o garoto, sem variar a direção da proa do barco, o vetor velocidade desse barco deverá apontar para qual sentido? Sentido 1? Sentido 2? Agora vejamos as alternativas. Bem, eu tenho que apontar o barco na direção 1. O tempo gasto para atingir a jangada será o mesmo com ou sem correnteza? Vamos à primeira hipótese. Será se o tempo de resgate depende da correnteza ou não depende da correnteza? Para ficar mais fácil de entender, eu criei uma pequena simulação. Aqui nós temos o barco movimentando com sua velocidade própria, que foi dada no problema. E aqui nós temos o barco movimentando com sua velocidade própria e sendo arrastado para baixo pela correnteza. Analisando as imagens, eu vejo que o tempo para sair de baixo e chegar até a jangada é o mesmo. É um princípio físico da separação dos movimentos ou da independência dos movimentos. A velocidade do barco não depende da correnteza. O que a correnteza fará é o barco ser jogado rio abaixo. Já vimos que o movimento ou o tempo de resgate não depende da correnteza. Mas qual deve ser a direção que o barco deve ser arremessado ou o barco deve iniciar seu movimento? Façamos um teste no sentido 2 e vamos lembrar da soma de vetor. Se o barco for inicialmente nessa direção, a velocidade do barco será um vetor vertical, mostrado aqui na imagem rosa. Em seguida, eu vou somar com o vetor velocidade da correnteza. Qual seria o resultante das velocidades, ou a resultante das velocidades do barco? Bem, parte do primeiro e vai até o segundo vetor. Então, a velocidade resultante seria essa azul, mostrada. Vejamos uma pequena simulação. Nós temos duas partículas. A partícula preta irá representar o barco com o corpo de bombeiros, e a partícula vermelha irá representar a jangada, que contém o menino que irá ser resgatado. A jangada, vocês podem ver essa seta azul, é o vetor velocidade. Ela vai movimentar para a direita, sentido da correnteza. E como dito anteriormente, se eu pegar o sentido 2, o vetor resultante do barco com a correnteza vai ser um vetor diagonal para a direita, como está mostrando aqui. Aperta aqui em simular, você pode ver que a água vai movimentar o barco para baixo. Vocês podem ver que ele está movimentando rio abaixo. E você pode ver também que não vai ter um encontro. Ou seja, na prática, o bombeiro não vai conseguir encontrar a jangada. Portanto, concluímos que se o sentido for o 2, a soma dos vetores vai dar esse vetor resultante. E como vimos pela animação, o barco não irá encontrar a jangada. Portanto, o sentido 2 ele não funciona. Agora vamos ver o sentido 1. Se o barco for jogado no sentido 1, esse será o sentido do vetor velocidade, mas temos a correnteza, que é horizontal para a direita. Qual seria o resultante entre esses vetores? Pega o início do primeiro e vai até o último. Portanto, esse é o vetor resultante. Vamos ver se com essa resultante vetorial, se o barco irá ou não atingir a jangada. Agora, o vetor resultante vai ser este representado na imagem que vocês estão vendo na tela. Então, se eu jogar na direção 1, esse será o resultante da correnteza com a velocidade do barco. Vou clicar em simular e vejam só o que acontece. Aí clicou, você pode ver que nessa direção 1, o resultante vetorial foi tal que
houve um encontro, uma interação entre o barco e a jangada. A resposta é aquela no qual o corpo de bombeiro joga o barco na direção 1 e o tempo de resgate não depende da correnteza.